Com isto, o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. E, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes no mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama corria por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de sérias enfermidades, e numerosos endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia, e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Eu fiz a leitura do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, do versículo 11 até o versículo 25. Eu quero meditar contigo um pouquinho sobre esses textos, esses versículos lidos. Eu quero destacar o versículo 11. O 11. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. O capítulo 4, aqui em Mateus, fala sobre a tentação de Jesus, que ele passou 40 dias e 40 noites no deserto, antes de entrar no seu ministério público, terreno, fazer a obra de Deus em favor do homem, em viver, morrer e ressuscitar a favor do homem. O Senhor Jesus, ele foi para o deserto 40 dias e 40 noites, foi se preparar. E então o diabo, após as suas tentações, as suas investidas contra Jesus, ele foi derrotado com a palavra de Deus, 3 vezes tentando Jesus, 3 vezes Jesus citando a palavra, ele foi derrotado. Então diz o texto, verso 11, com isto, ou seja, com a derrota que ele sofreu ali, né, com o embate que ele perdeu para Jesus, o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Na nossa vida também pode acontecer isto, a mesma coisa. Nós estamos passando por momentos delicados, por momentos difíceis, e o nosso adversário, o nosso inimigo de nossas almas, ele vem contra nós, mas nós temos que resisti-lo e vencê-lo, igual fez Jesus, usar a palavra de Deus. Aí a Bíblia diz que os anjos vieram e cuidaram de Jesus. Então, no nosso deserto, nas nossas situações de dificuldade, nas nossas provas, o Senhor também pode enviar anjos para cuidar de nós. Pode sim, por que não? Em toda a página da Bíblia, em todas as páginas, em toda a história, anjos vieram da parte de Deus para falar, para consolar, para estar com os homens. Se precisar, o Senhor manda anjo. E a própria palavra diz que o anjo do Senhor acampa em redor dos que o temem e os livra. Então, se os anjos vieram para cuidar de Jesus, Deus pode ainda hoje
enviar um anjo para te socorrer, para cuidar de você. Cuidou de Elias e de tantos outros. No teu deserto, Deus pode te enviar anjos. A carta escrita aos Hebreus, capítulo 1, verso 14, diz: Não são eles espíritos ministradores, enviados para serviço, a favor dos que hão de herdar a salvação? O texto do versículo 18 ao 25, eu sugiro que você leia o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, capítulo 1, do versículo 18 ao 25 de Mateus. Leia lá, primeiro capítulo de João, que você vai ter um bom entendimento. Um bom entendimento você pode ter se você ler o Evangelho de João, capítulo 1, junto com o texto de Mateus, capítulo 4, do verso 18 ao 25. Aqui no capítulo 4, falando sobre a tentação de Jesus, a Bíblia, ela conta apenas duas histórias de tentação. A primeira lá no Éden, Gênesis, capítulo 3. E conta aqui em Mateus 4 sobre Jesus. Adão e Jesus são as duas principais histórias que a Bíblia conta sobre tentação. Adão representa o homem natural que pecou, que o diabo venceu. Você pode ler a primeira carta de João, capítulo 3, verso 8. Jesus, ele representa o homem espiritual que não peca. Você pode ler também na primeira carta de João, capítulo 3, verso 9, e o capítulo 5, verso 18. Eu chamo a tua atenção também do versículo 23 ao 25 que eu li, as três principais atividades de Jesus Cristo. A primeira, ensinando nas sinagogas, versículo 23. O ensino era uma das três principais atividades do Senhor Jesus. Ensinar é a explicação do significado. Pregar é anunciar certezas ou pregando o Evangelho. Então o objetivo era tirar a ignorância, ou seja, o desconhecimento das pessoas. E 3, curando todas as enfermidades. Então o objetivo era para derrotar todo o sofrimento e toda a dor das pessoas. Tenha sempre isso na sua mente. As três principais atividades do Senhor Jesus era ensinar, era pregar e era curar. Amém? Que o Senhor te abençoe e guarde, que o Senhor seja contigo, que o Senhor te dê entendimento da palavra a cada dia. E Ele te abençoe cada vez mais, em nome de Jesus mesmo. Amém? Fica na paz, até a próxima. Que o Senhor seja contigo. Amém? Fica na paz do Senhor. Até a próxima. Paz.